que a gente pode começar falando da violência sexual, né? Então, a violência sexual, a gente tem um mito, assim, no imaginário coletivo, não sei se isso passa na cabeça de vocês, mas às vezes quando eu falo lá na PUC, fala assim, descreva pra mim a cena do estupro. Daí a pessoa pensa que é aquela senhorinha que tá no meio da rua de noite. Escura, sem luz. Escuro, e aí ela é arrastada por meio de um lote baldio e ela é estuprada, né? As pessoas acham que estupro é só isso. Então, primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Não precisa necessariamente ter penetração para que seja considerado estupro, né? E a maioria assim, muito maioria dos casos acontece dentro de casa. Tá? É o pai, é o padrasto, é o irmão mais velho, é o amigo do irmão, primo, né? E o marido, a gente precisa parar de tampar o sol com a peneira, exatamente, né? Eu tinha uma cliente até que ela tinha uma crença assim, mas muito, muito arraigada na cabeça dela de que ela não estava sendo estuprada, porque o marido dela ia jogar bocha no domingo, enchia a cara. Chegava em casa, ela não queria saber dele e ele forçava ela dizendo que ela tinha o dever de manter relações sexuais com ele. Então, eliminou, inclusive, a sexualidade dela. Com certeza. Né, a visão dela sobre o próprio corpo. Então, ele humilhava ela, falava que ela já estava flácida, ou que ela estava gorda, ou que ela não era quente, tanto quanto as mulheres que estavam lá onde ele estava jogando bocha, né? Então, isso, eu acho que vem muito... ao encontro do que vocês discutem aqui sempre, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. O estupro dentro de casa também precisa ser conversado. É porque precisa a mulher, de reconhecimento, ainda, né? Ela ainda está nessa crença social de que é obrigação dela fazer. Na hora que o marido quiser, do jeito que quiser, com quantos outros quiser ali, né? Que agora tem toda a questão de envolver mais pessoas, né? Então, não é, a mulher ela tem que ser dona do próprio corpo. Exatamente. Né? Ela tem que se sentir segura em sendo dona do corpo, e elas não se sentem. Porque né? senão não dá, elas têm medo, né? Porque elas têm medo ou da violência física daí, sim, ou da violência econômica, daí vai gerando pior, um monte de coisa, né? Eu vou fazer porque pode ser pior. Pode ser pior. E você sabe que, assim, uma coisa que a gente também precisa desmistificar, né? Violência sexual, ela não é só o estupro, né? Tem desde a importunação sexual, que agora é lei, né? Houve uma lei dando... Infelizmente, no Brasil, precisa ter lei para tudo. Até que você não pode pisar na grama, até que né? Tem coisas, o óbvio precisa ser dito. Então, até o fato do tirar a camisinha, ou de não deixar tomar anticoncepcional, ou forçar a tomar, né? Porque se essa mulher não quer, né? Ou, por exemplo, vamos lá, né? Leise, obviamente, sabe muito melhor do que eu, né? Eu tenho trombofilia, acho que temos, né? A gente tem um problema que não pode tomar, por exemplo, a pílula do dia seguinte, porque pode nos dar um evento trombótico e tal. Então, já teve um caso noticiado de uma mulher que foi forçada a tomar e ela morreu, porque ela teve um AVC. Então, veja, isso também é um tipo de violência sexual, porque diz respeito à sexualidade, ou forçar a usar determinado brinquedo, ou posição, ou, né? Então, ou tudo isso é violência sexual. E veja, o que ninguém sabe, pode pedir medida protetiva. Olha só. A Lei Maria da Penha estabelece, então, de arrancar esse cara dessa casa, né? Então, é possível. Demanda coragem, demanda ela entrar em contato com isso, reconhecer e pedir ajuda. Porque se você for abordar isso sozinho, não dá, né? É difícil, difícil. E muitas mulheres, das mais variadas violências, elas são muito julgadas, principalmente por outras mulheres. Sim. A mulher é muito machista. Tem muita mulher machista. As mulheres são machistas. E eu não consigo entender qual é a lógica disso, né? Poxa, é uma cultura que sacaneia com a gente em vários pontos e tem muitas mulheres que acabam reproduzindo isso, né? Então, eu chego lá para vocês e falo, até vou uma consulta lá contigo, falo, olha, eu tô passando por isso, por aquilo. E aí, pode ser que eu esteja dentro de um chamado ciclo da violência, que a gente precisa falar dele, né? Que são as fases, primeiro as agressões, que é a violência moral ou a violência psicológica, né? Depois passa por uma violência física, que geralmente é o momento em que essa mulher denuncia. E aí, o que acontece? Logo depois disso, vem a chamada fase, isso é uma expressão técnica, não sou eu que estou inventando, a fase da lua de mel. O que é essa fase da lua de mel? Ele pede perdão, ele vai viajar, vai viajar, dá presente. Quanto pior a besteira que ele fez, maior é o presente que ele dá. Troca o carro. Tudo, inúmeras coisas, dependendo do setor social que a gente, né, que a gente avalia, né? E aí o que acontece? Muitas vezes essa mulher ela tem uma dependência econômica, ou em nome da manutenção da família, ou às vezes é uma pressão
da igreja, da comunidade, da vizinhança. Deus me livre, estragar essa família. O que você está fazendo? Vai traumatizar seus filhos, crianças. Vai crescer sem pai. E aí ela volta para esse relacionamento. E aí, se não bastasse tudo que ela está passando e quanto foi difícil voltar, tem mais uma rede de comadre aí que vai descer a lenha nela, falar que ela gosta de apanhar. Exatamente. Que vai excluir. Né? Que voltou porque quis. E que ela vai ficar sozinha novamente. Exatamente. Então, acho que isso a gente precisa falar, né?